Agora, nós precisamos também analisar essa doutrina do purgatório, que é uma doutrina exclusivamente católica. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Essa é uma crença católica, né? A doutrina do purgatório, que surgiu no período medieval primitivo. Esse é o primeiro ponto. Essa doutrina, ela combina uma noção pagã de inferno ardente, mais uma prática pagã e apócrifa de orar pelos mortos. Isso está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versos 43 a 45. Vou ler aqui com você esse texto. Não, eu não coloquei o texto aqui. Depois eu posso colocar. Tá? Mas veja. Então, é uma crença católica que surgiu no período medieval primitivo e ela combina essa noção pagã de tormento eterno, né, de uma alma imortal sem corpo. É uma noção pagã, vem do dualismo platônico. Combina esse dualismo platônico, diríamos assim, com a prática pagã da oração pelos mortos. Isso é defendida num livro apócrifo. Os irmãos católicos chamam de deuterocanônicos, né? Mas eu estou preparando um vídeo para explicar esse assunto, para você entender por que os apócrifos não podem ser considerados inspirados, tá? E aí, o que o Catecismo da Igreja Católica e também o Manual de Dogmática, feito por, obviamente, teólogos católicos, dizem sobre o purgatório? Primeiro, o catecismo, e aqui tem a referência para você analisar, diz assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus, embora seguros da salvação eterna, sofrem, depois da morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola e as indulgências, e as obras de penitência a favor dos defuntos. Então esta é a crença. Por mais que alguém tenha sido perdoado em vida, existem, né, de acordo com a doutrina católica, a pessoa ainda precisa obter a santidade necessária para ir para o céu. E o purgatório, vamos comparar aqui, uma espécie de um mini inferno, onde o indivíduo vai ser castigado para ser, na verdade, purificado. É o termo mais correto, né? Mas não vai deixar de ser um castigo, né? Ele vai ser purificado, diríamos assim, nesse fogo, nesse mini inferno, para depois ir para o céu. E aí, o Manual de Dogmática, né, o volume 2, diz assim, ó: o perdão dos pecados é diferenciado da absolvição do reato da pena a que o ser humano está sujeito pelo pecado. O reato da pena não é simplesmente superado com o perdão dos pecados, ele tem que ser absolvido num processo de purificação. Ou antes da morte, por meio de exercícios de penitência correspondentes, ou depois da morte por um processo de purificação mais passivo, ou seja, vai ter que ficar ali no purgatório, sendo purificado pelo fogo, não tem o que você fazer. Esse processo de purificação se chama purgatório. Nessa purificação, depois da morte, os vivos podem auxiliar os falecidos por meio de sua intercessão. E aí continua, né, o Manual do Dogmática. Dogmática tem a ver com o dogma, na verdade, com a teologia sistemática, tá? Teologia dogmática ou sistemática é a mesma coisa, né?
é a área da teologia que sistematiza doutrinas. É uma área da teologia muito importante. Assim como a teologia histórica e por aí vai. Bíblica, né? A isso, Tomás de Aquino, tá? Contrapõe a distinção entre o tormento eterno e certos castigos purificadores para aqueles que partiram deste mundo sem pecado mortal. Para Tomás, isso já constitui insofismável doutrina da igreja. Então, quem defendeu, né, foi o teólogo, né, e filósofo Tomás de Aquino. Ele foi assim quem mais sistematizou, inicialmente, né, no período medieval ou primitivo, essa doutrina. Gosto muito de Tomás de Aquino, viu? O fato de eu discordar dele com isso aqui não quer dizer que eu não aprecie, imagine. Um pensador, um filho de Deus que estava equivocado neste ponto, mas um filho de Deus que viveu de acordo com a luz que ele tinha. Né? Então, isso é a doutrina do purgatório. Agora vamos ver a suposta base bíblica. Tem outros textos, tá? Bíblicos, entre aspas, usados por Tomás de Aquino na sua defesa da doutrina do purgatório. Tá? Então você vai encontrar uma citação apócrifa no livro de Sabedoria, capítulo 7, verso 25, e citações totalmente descontextualizadas em Isaías 35, 8 e Apocalipse 21, 27. Você pode ver depois, se você ler ali o contexto imediato, você já vai ver que não tem nada a ver com purgatório. Bom, existem os textos principais usados, tá, em favor da doutrina do purgatório, são esses aqui. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para você não se distrair. Ó. Mateus 5, 26 e 1 Coríntios 3, 13. Esses são textos mais frequentemente usados, além dos outros, né, que Tomás de Aquino usava, tá? Vamos entender esses textos, para você ver que não tem nada de purgatório. Primeiro, o contexto imediato, né? Ou específico, é Mateus 5, 21 a 26. Quando Cristo fala ali de a pessoa não sair do castigo enquanto não pagar o último centavo, veja, nem a expressão, nem a ideia do purgatório aparece nesse texto. Jesus ele só mostra a necessidade de nós nos reconciliarmos com o próximo que foi ofendido, né, por nós, nesse caso, antes do aparecimento do tribunal dos homens, antes de aparecermos no tribunal dos homens e especialmente no tribunal de Deus. O tema ali é reconciliação. Ou seja, antes de você levar alguém à justiça, peça desculpas. Porque se você estiver errado, diante de uma autoridade, você vai pagar caro. Peça desculpas, porque quando você for para o tribunal de Deus, se você não se arrependeu e pediu desculpas, você vai ser castigado. Então, este é o contexto. Não tem nada de purgatório ali. É muita imaginação ver isso no texto. Tá? E outro detalhe, biblicamente, não existe oportunidade de salvação durante ou após a morte. Isso aqui é muito claro. Então você não pode ir para um purgatório e ser purificado de pecados que não foram totalmente perdoados, digamos assim. Foram perdoados, mas não purificados em vida. Então, 2 Coríntios 6, 1 e 2 e Hebreus 3, 13 a 15 são claros em dizer que a salvação ocorre no dia que se chama hoje. E Hebreus 3, né, 13 a 15 adverte para nos arrependermos no momento que se chama hoje, para que o coração não seja endurecido no futuro. Então o tempo de salvação é presente. Durante ou depois da morte não tem mais oportunidade. Esse é o ensino bíblico. Tá? E sobre 1 Coríntios 3,13, é o seguinte. O contexto imediato é do verso 10 ao 17. Não é uma referência, vamos aqui,
Não é uma referência ao fogo do purgatório. Quando fala ali, usa a expressão ali fogo, tá? Mas além de não existir a expressão, não há nem a ideia no texto. Tá? É forçar a barra ver isso no texto. E aí, o fogo diz ali, né? Vamos ver aqui, eu não coloquei a referência. Eu me esqueci dessa referência, mas eu sei onde é que tá. Depois eu coloco para você aqui. O fogo mencionado neste verso será originado pela fulgurante obra... ele está na mesma obra do professor Pedro Apolinário, que eu vou referenciar aqui abaixo. O fogo mencionado neste verso será originado pela fulgurante glória de Cristo, quando retornar à terra. Os pecadores que o rejeitaram serão destruídos pelo fogo, mas os que o aceitaram como salvador pessoal serão preservados. Vamos corrigir aqui. Com auxílio divino, cada crente poderá construir um caráter comparado ao ouro ou a pedras preciosas. Esse é o contexto. Você vai ver essas expressões quando ler o verso. E o que será provado neste fogo, de 1 Coríntios 3,13, são as obras do crente e não as almas no purgatório. Queridos, isso é tão claro no texto como o sol ao meio-dia. Tá? E aí, como disse o professor Pedro Apolinário, né, as verdadeiras e as falsas doutrinas serão reveladas naquele grande dia da volta de Jesus, de modo que se verá quem construiu sua base espiritual sobre o ouro ou sobre a madeira e a palha. Por isso que diz que o fogo, né, provará a obra de cada um. Se você construiu a sua fé sobre o ouro, diríamos assim, você será purificado nas aflições da vida, né? E quando Jesus voltar, vai se demonstrar, quando a glória dele se manifestar, a glória dele não vai destruir você, porque você solidificou a sua fé, diríamos assim, sobre o ouro. Agora, se a sua fé foi solidificada sobre a palha e a madeira, tá? Aí você e suas obras serão destruídos como a palha e a madeira no fogo. Tá? Esse que é o contexto do verso. E Adam Clarke, um teólogo e erudito metodista, escreveu o seguinte: o fogo aqui mencionado destina-se a provar a obra do homem e não a purificar a sua alma, não havendo aqui referência a nenhum suposto purgatório. Então leia esse texto. Ok? E outra razão para nós vermos que essa doutrina não existe na Bíblia, nem em 1 Coríntios 3,13, nem em Mateus 5, né, que nós lemos ali. O crente em vida já está sendo santificado pela fé em Jesus, de modo que não necessita de uma purificação após a morte. Olha que coisa maravilhosa é o evangelho bíblico, né? Você já está sendo santificado, purificado pela fé em Cristo, pela atuação, pela regeneração que o Espírito Santo faz na sua vida, que chamamos de novo nascimento. Tá? E olha o que diz o contexto de 1 Coríntios 3,13, versos 1 e 2. Tá? Um contexto não tão imediato, tá? Mas geral. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, ou seja, santo não é uma pessoa impecável, é um crente convertido que está no processo de transformação, que leva a vida toda. Vai se completar só na glorificação. Então, aos santificados em Cristo. Não diz que nós vamos ser ainda santificados depois da morte, purificados, nada disso. Está aqui no tempo presente, óbvio. É um presente contínuo. Tá? Isso no grego bíblico. Tá? É um presente contínuo, mas não pode ser uma referência a purgatório, porque não existe isso. Então, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E outro detalhe, as obras, elas são o resultado de uma santificação que também é pela fé. Então as obras não são um meio de salvação.
não são meio de purificação. Elas são o resultado de um coração transformado e que aceitou a graça de Cristo. Então, leia esses textos aqui, pelo menos para você entender isso. Tá bom? Então, definitivamente, né, queridos, biblicamente, não há como defender a doutrina do purgatório. E quais são as implicações bíblicas e teológicas de aceitar essa doutrina? Veja, primeiro, nega o ensino bíblico sobre o estado dos mortos. Nós já estudamos Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10, Salmos 6, 5, 115, 17, Salmo 88, 10 a 12, entre outros versos, que a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Tá? Esse é o ensinamento bíblico. E você que tem um guia de estudos, eu recomendo que você veja essa citação que o doutor Alberto Tim, autor da lição, disponibilizou ali no guia de estudos. Tá bom? Veja essa citação, ela vai te ajudar a analisar este item número 1. Segundo, a doutrina do purgatório contradiz as doutrinas da justificação e da santificação pela fé. Tanto a justificação quanto a santificação são pela fé. Até vou colocar aqui. Esse texto de Efésios 2, 8 a 10 fala aqui, né? As obras são resultado da graça atuante na vida. Elas não são o meio de salvação, são o resultado de uma pessoa que está sendo salva. Tá? E eu já tinha citado, mas vou colocar aqui de novo, Romanos 16, 26 fala também que a santificação é pela fé. Então não é pelo fogo do purgatório, não é pelas obras, tá? A santificação e a justificação, ambas são pela fé. Então a doutrina do purgatório contradiz isso. Outra coisa, a doutrina do purgatório contradiz a doutrina bíblica sobre a justiça. De acordo com Ezequiel 18, 20 a 22, a justiça de nenhum ser humano pode ser transferida para outro. Ou seja, eu não posso interceder por alguém e contribuir para que ela seja purificada no fogo. Isso é antibíblico. Então, aquilo que o catecismo diz e também o manual de dogmática dizem, só tem base na tradição da igreja, não tem base bíblica. Tá? Porque você não pode transferir algo, né, fazer uma intercessão, contribuir para a transferência de perdão, porque biblicamente, né, a justiça de cada um recai sobre cada um. Tá? Quarto, essa doutrina contradiz as doutrinas da segunda vinda de Cristo e do juízo final pós-milênio. A Bíblia ensina que os ímpios serão queimados quando Jesus voltar e depois ressuscitados e totalmente e castigados e totalmente destruídos após o milênio. Então não há na Bíblia a ideia de um mini inferno antes da existência do lago de fogo que será após milênio. Tá? E quinto, contradiz o ensino bíblico de que Jesus é o nosso único intercessor, capaz de, por tal intercessão, comunicar e garantir o perdão. Óbvio que nós podemos orar de forma intercessória pelas pessoas, para que Deus ajude, as abençoe, as perdoe, mas nós não podemos interceder no sentido de comunicar perdão a alguém. Porque 1 Timóteo 2,5 diz assim, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, no sentido de fazer expiação pelos nossos pecados. Leia 1 Timóteo 2,5 e também o verso 6, vou acrescentar aqui, que o contexto é claro, tá? Então não tem como justificar biblicamente a doutrina do purgatório apenas pela tradição da igreja. Agora, se você coloca a Bíblia acima da tradição da igreja, que é o correto, aí você vai negar a doutrina do purgatório. Agora, se você coloca a tradição da igreja como a intérprete da Bíblia, aí você vai aceitar a doutrina do purgatório. Mas se você fizer o contrário, a Bíblia ser o seu padrão, aí a doutrina do purgatório ela perde o sentido, porque ela não tem base bíblica e só a base na tradição da igreja, na tradição dos homens. Não estou dizendo que a tradição não é importante, tá? A tradição eclesiástica é muito importante. A tradição dos pais da igreja, a tradição
é católica é muito importante para nós entendermos muitas coisas e aprendermos. Mas a tradição não pode ser a intérprete da Bíblia. A Bíblia é que deve mostrar se essa tradição é humana ou é divina. Tá? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, o seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.